Fala, gurizada, Elvis Calai aqui. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre como que eu passei no concurso do STJ. Para quem não me conhece, eu sou policial civil aqui no Distrito Federal, sou escrivão de polícia desde 2024, desde o final, na verdade, de 2023. Já era policial civil antes no Rio Grande do Sul, já tinha passado para a Polícia Militar lá do Rio Grande do Sul, que é chamado Brigada Militar, né? Já passei na PRF, fui chamado e decidi não ir para a PRF, mas já rodei em vários outros concursos, né? Inclusive tem alguns outros que eu estou aprovado aqui, mas que eu vou fazer vídeos mais para frente. Hoje eu vim trazer para vocês como é que foi a minha aprovação no STJ, porque muitas pessoas me pediram isso aí, né? Eu passei num cargo bem difícil, que foi analista judiciário, e aí a gente tem ali a especialidade inspetor de polícia judicial. A gente tem uma diferença na parte do policial, que é o técnico e o analista, né? O técnico é chamado de agente de polícia e o analista é chamado de inspetor de polícia. Então é um cargo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado. Esse concurso foi para cadastro reserva e eu passei em terceiro lugar. Eu estou aqui com a própria lista do STJ que tem no site, né? Aqui com a minha pontuação final, foi CESP 120 pontos. Eu fiz 82 pontos na objetiva, 82 pontos líquidos, e na discursiva valendo 40, eu fiz 37 uns quebrados, eu acho, né? 37,08. Então foi isso aí que deu para somar e dar o 119. Como é que eu fiz? O que que eu fiz para conseguir essa colocação? O que que eu fiz para conseguir desenrolar esse concurso tão complicado? E já trabalhando, já desenrolando, já dando aulas, né? Então, vou explicar para vocês como é que era a minha rotina e o que que eu tive que desenrolar. A minha rotina, o meu expediente, ela é do meio-dia às 19 horas. Então, 12 às 19 horas, esse é meu expediente. Final de semana é livre, em regra. De noite, eu sempre dou aula. Então, de noite não dava para estudar, eu tinha que estudar de manhã. Eu tinha que bater ali pelo menos 4, 5 horas por dia, né? Que era a minha média, que eu sempre estudei e eu sempre achei bom para desenrolar. Pelo menos ali o básico, né? Chegando mais perto da prova, final de semana a gente estuda mais. Então de manhã eu comecei a acordar às 5 da manhã, para começar a estudar ali tranquilo, 5h30, 5h40, 5h50, 6 da manhã. Então eu iria das 6 da manhã geralmente até o horário que dava, até o horário que dava. Aí dependendo, ia até 11, 11h30, tudo dependendo do horário que eu tinha que sair de casa para chegar no trabalho. Tive que cancelar realmente ali corrida ou só ia correr muito rápido, ali 30, 40 minutos, academia 30, 40 minutos, né? Então eu consegui desenrolar ali pela manhã 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas líquidas. Pô, professor, mas das 6 da manhã até 11 da manhã, é isso que a gente consegue desenrolar em líquido. Tem que acordar, tem que comer, tem que tomar banho, tem que ir no banheiro, tem que mijar, tem que cagar, tem que arrumar a cama, tem que se deslocar para o trabalho, tem que ir na academia, tem que fazer comida. Então, geralmente eu conseguia desenrolar isso aí. Tinha dias que eu conseguia desenrolar mais, que realmente, pô, eu preciso fazer hoje 4, 5 horas já. Tinha dias, mas em regra eu conseguia fazer essas 3 horas e meia. Quando eu fazia pouco, eu fazia 3 horas, né? A média ficava ali 3 horas e meia, 4 horas. Final de semana, claro, era o final de semana, era o sábado inteiro, o domingo inteiro revisando, né? Então, claro, eu dou aula também de final de semana, dou aula de sábado de manhã, gravava conteúdo também de sábado de tarde, domingo, fazia plantão também de domingo, domingo de noite. Então, tudo dependia do que eu tinha de horário livre. Então, os meus sábados de manhã eles são para dar aula, depois de tarde era estudando, era gravando aula também pro curso. Então, o que tinha de horário livre, eu estava então fazendo as revisões. Domingo eu tinha um pouquinho mais de tempo, mas a cada 2 semanas ali por mês, mais ou menos, eu tenho um plantão de noite ali das 5h30, na verdade, da tarde até as 5h30 da manhã da segunda-feira. Então aí às 5 da tarde eu já tinha que estar me deslocando para a delegacia. Então eu tinha esse tempo aí de manhã e de tarde para desenrolar. Claro, plantão de madrugada, não tem ocorrência acontecendo? Tava estudando? Sim, com certeza. Estudei muito de madrugada. Muito de madrugada. 1h30 da manhã, às 3h30 da manhã, fazendo simulado, fazendo redação, estudando? Com certeza. Fiz muito isso aí no plantão. Quando dava, fazia demais o tempo inteiro. Então, basicamente, ficava nisso aí, uma média talvez então, de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas durante a semana, e de final de semana fazia mais, umas 6 horas ali por dia, provavelmente eu conseguia fazer isso aí, talvez um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas eu ficava mais ou menos com essa hora. Se a gente for fazer as contas, a gente tem 4 vezes 5 na semana, 20 horas, 6 mais 6, 12, a gente tinha ali umas 32 horas semanais.
Qual que foi o diferencial? Eu já estudo para concurso desde 2016, então eu já tenho ali basicamente 9 para 10 anos de estudo. Já dou aula sobre várias matérias. Então, direito penal, processo penal, administrativo, constitucional, direitos humanos, português, tudo isso aí eu já consigo desenrolar, já sabia bem. Já tinha estudado bastante, já conhecia bem as matérias, já dava aula também das matérias específicas, segurança orgânica, segurança de dignitários, inteligência, já tinha uma boa prática também. A administração pública foi algo novo que caiu e eu vou mostrar para vocês aqui cadê? Os caderninhos, né? Eu vou mostrar todos os caderninhos que eu tinha aqui. Consegui separar na verdade são 16 matérias, porque uma matéria aqui é a discursiva, tá vendo? Então, eu consegui separar em 16 matérias. Eu tinha que ver essas matérias todas de segunda a sexta, então eu tinha que colocar ali, tive que colocar basicamente 4 matérias por dia, 3 a 4 matérias por dia, e de final de semana aí eu fazia a revisão de todas elas, tá? Mas como eu já tinha visto elas, já conhecia bem elas, então eu foquei nos pontos e que eu não sabia. Essa foi a diferença, né? O que eu não sabia ali, por exemplo, essa parte de gestão estratégica e governança, que é a administração pública, beleza. Eu tive que aprender legislação, normativos internos, toda essa legislação nova aqui que não tinha, muitas resoluções, inclusive sustentabilidade, teve resolução do CNJ, teve portaria, tive que desenrolar? Tive que desenrolar. E como é que eu fiz isso? Eu criei questões sobre elas. Eu vou entrar aqui em legislação relacionada, que eu já deixei bem grande aqui. Na legislação relacionada, por exemplo, ó, muita resolução, o decreto de cerimonial ali, né? Então, resolução, coisa que a gente não tem questão, não tem que fazer. O que que eu fiz? Eu criei questões sobre cada artigo. Então, ó, resolução 467 que fala sobre o porte de arma, né? Tá aqui, ó. Eu criei cada questãozinha dessa aqui que eu criei, certo e errado, cada questãozinha é um artigo dessa resolução. Cada uma, pronto. Cada uma. Uma partezinha do artigo, um inciso. Não quer dizer que tinha 62 artigos, ó, tem parágrafo terceiro. Então, pô, eu fiz uma sobre cada um, parágrafo segundo, parágrafo primeiro, inciso, uma sobre cada um para eu aprender. Então, eu fui deixando certo, fui deixando errado, de acordo com a sensibilidade que eu tive ali, de o que que eu sinto e o que eu conheço, né, de que a banca gosta de trocar na hora da prova, eu fui lá criando as questões e modificando. Então, questãozinha que é a primeira questão, obviamente, eu deixo o comentário mais embaixo, né? E aí aí eu comecei a desenrolar. Segunda questãozinha, ó, vem aqui, faz a questão, anoto numa folha de papel, anoto o que que eu acho que é o erro e vou lá e confiro, e confiro, e confiro. Eu fui fazendo isso. O primeiro mês eu acordei às 5 da manhã exatamente para criar essas questões, para criar todas as questões. E eu foquei somente em criar a questão sobre as resoluções. Então, o primeiro mês foi somente criando as questões. Lembrando que eu comecei a estudar no pós-edital, porque antes eu estava dando as aulas e etc. Comecei a estudar específico para essa prova no pós-edital, mas específico para essa prova. Lembrando de novo que eu já tinha estudado todo o conteúdo de penal, processo penal, português, administrativo, constitucional, direitos humanos, já tinha estudado de dignitário, já tinha estudado de segurança orgânica, inteligência. Então, pegar mesmo novo eram as resoluções, a parte de administração pública ali, informática também já tinha estudado. Então, assim, basicamente tudo eu já tinha estudado. Então, eu montei essas questõezinhas para depois, a partir do segundo mês, eu começar a fazer o quê? Eu começar a revisar os pontos de direito penal, administrativo, constitucional, português, aquilo que eu achava que eu era pior, e começar a realmente bater firme nessas resoluções. Tranquilo? Então, por exemplo, o GCRIM aqui que eu deixei aberto também, ó, 9.099 de 95, já tinha estudado, mas eu sabia que ela ia cair em prova. Quando essa lei tá no edital, eu sei que vai cair uma ou duas questõezinhas. E aí o que que eu fiz? Eu não gosto de estudar meia boca. Eu fiz também uma questãozinha para cada artigo dessa lei. Eu fiz uma questãozinha para cada artigo dela. Deixa eu subir aqui. Tá aqui, ó. Então, 106 questões aqui, uma para cada artigo, para cada coisinha que eu sabia que tinha problema. Prazo, conceito de instituto, condições, requisitos, né? Aplicação da lei. Tudo isso aí são coisas que, as competências, né? São coisas que eu conheço da lei que eu sei que dá problema. E aí eu fiz de toda a lei. Abuso de autoridade, lei de racismo, por exemplo, são leis menores, eu já sabia bem, então tranquilo. Aí eu fiz só nas partes específicas. Então eram bem menos questões, né? Abuso de autoridade aqui, 8 questõezinhas.
Todo o resto lá eu já estava mais tranquilo. Isso aqui era mais um caderno de erros, né, quais são as partes ali que geralmente eu acabo me perdendo, algo que eu não sei, algo que eu sei que é mais difícil e que tem mais chance de cair em prova. E dito e feito, né? Realmente caiu ali de racismo, abuso de autoridade, aquilo que eu tinha colocado ali. Então, basicamente, eu fiz isso. No segundo mês, basicamente, então, eu peguei e criei esses cadernos. Esses cadernos, eles não estavam criados, eu criei fazendo questões, vendo quais eram os meus pontos mais fracos, e eu criei isso aqui. Mas eu fiz só questões dos meus pontos fracos? Não. Olha aqui, direito administrativo. Foram de todos os tópicos. De todos os tópicos. Inclusive, licitação que eu separei tópico por tópico da lei, os tópicos mais importantes. Então, eu fiz de todos os tópicos, eu procurei as questões mais difíceis, as questões que eu não sabia e coloquei lá. Mas eu dei ênfase, vocês vão ver que os cadernos maiores aqui são para poderes, maior, atos de novo que maior, LGPD, improbidade, lá é maior. Então, assim, tem alguns caderninhos aqui que tem mais detalhes e eu foquei nesses detalhes aí. Aquele basicão todo, o que a gente já conhece, o que eu já dou aula, pô, tranquilo, isso aí não tem problema nenhum. Eu fui no detalhe do detalhe mesmo, exatamente para deixar ali para eu conseguir pegar tudo, né? Inclusive, eu lembro que dentro de organização caiu a parte de consórcios públicos, que é algo que geralmente as pessoas elas não trabalham muito isso aí, entendeu? Então, realmente, eu fui lá pesquisar bem ali o que seria o detalhe do detalhe, aquele algo a mais para me diferenciar. Então, eu montei todos esses caderninhos aqui. Obviamente, em direito constitucional, por exemplo, eu tô fazendo para o STJ. O que que eu fiz? Funções essenciais da justiça e poder judiciário. Porra, eu estudei muito isso aqui, né? Artigo 5º também. Eu sabia que tinha uma chance muito grande de cair, né? Conceito, classificação, aplicabilidade das normas. Pô, eu fui muito para esse lado aí. O resto a gente já conhece, a gente já sabe. Eu fui muito nos artigos novos, né, nas emendas constitucionais novas que tinha, né, direitos sociais mudou coisa ali, direito de nacionalidade tinha mudado também. Então a gente vai indo procurar essas mudanças ali. Beleza, nesse segundo mês, então, terminei de montar os cadernos. A partir então do terceiro mês, eu comecei somente a revisão. E aí que começa a diferença, né, de quem passa, quem não passa, quem passa entre os primeiros e passa entre os últimos, né? Eu tinha que revisar todo o conteúdo durante uma semana. Então, a semana ela era feita para eu revisar todo o conteúdo, né? Então, eu colocava ali 3 a 4 matérias por dia e eu sabia que no final de semana eu ia ter mais tempo para revisar também, né? Então, se eu colocava ali direito constitucional na segunda, direito penal na segunda, eu tentava revisar tudo durante a segunda-feira ali. Não conseguia, eu anotava o que faltava para revisar e colocava lá, ó, sábado eu tenho que revisar isso aqui, terminar de revisar isso aqui. Então, eu fazia isso. E aí, eu tentava revisar todo o conteúdo durante a semana e deixava somente as resoluções para o final de semana. Era basicamente isso que eu gostava de fazer. Então eu tentava realmente fazer português, os direitos, tudo ali, tudo, a ética que tem ali, redação oficial, ó, manual de redação oficial foi uma matéria à parte também. Manual de junto de português? Não, o português já é gigante. O manual de redação também é grande, ele não é curto, não. Para tu saber todos os detalhes, então eu coloquei como uma matéria à parte. Sustentabilidade, bastante coisa também. Então, assim, eu tentei desenrolar durante a semana tudo isso aí. Lá no final de semana, eu queria deixar somente essas resoluções que eu criei as questões. Então, quando eu não conseguia, claro, eu deixava então uma partezinha de penal, de processo penal, de constitucional, administrativo lá para o final de semana. E aí vem o que você deve estar pensando. Cara, que loucurada, então no final de semana era maluquice. Era maluquice. Eu sei que eu fiz uma média de 6 horas, talvez 7 ali, mas teve final de semana que foi 10 horas, foi o dia inteiro, no sábado, o dia inteiro, no domingo desenrolando coisa, né? Domingo ia pro plantão, às vezes não tinha que fazer ocorrência, não tinha nada acontecendo, papirando de madrugada, cara. De madrugada, 1h30 da manhã, eu tava lá papirando, tava lá desenrolando, fazendo questãozinha, levava o notebook e ficava lá. Então, assim, teve que ter isso aí para desenrolar. Obviamente, eu sei que a minha rotina já foi bem mais privilegiada do que quando eu passei na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por exemplo. Para quem sabe, eu tive que realmente diminuir a hora de sono, eu tive que estudar 10 horas por dia durante, né? Eu realmente tive que forçar mais do que aqui na STJ. Mas aqui eu tive o quê? Eu já tive a benesse da minha paciência, de estar estudando todos esses anos aí, já ter acumulado conteúdo já da aula, então eu cheguei aqui na STJ já muito mais bem preparado. Finalizando esse mês aí, para finalizar as últimas 2 semanas, que se eu não me engano foram 3 semanas e 3 meses e meio,
Aí eu montei os cadernos de erro dentro dos meus cadernos de questão. Então, como vocês viram aqui, ó, cadê? Acho que foi aqui, legislação ressalvada, caderno de erro. O que eu estava errando, o que eu achava necessário desses caras aqui, eu montei os cadernos de erro, só o que eu estava errando, as partes mais importantes desses caras aqui. E aí, nas últimas 2 semanas, eu foquei somente nisso. Somente nos erros. Só nos erros, tá? Aí eu montei os cadernos de erros e foquei nos erros. A discursiva, nas últimas 2 semanas, eu treinei bastante. Como eu já escrevo bastante, o meu trabalho, eu já sou escrivão, já trabalho escrevendo, já trabalho com isso, já estudei muito, já fiz muitas redações, então não é problema escrever, montar a redação. O problema era o conteúdo, tinha que saber o conteúdo, né? Então eu foquei nos conteúdos que eu achava que ia cair, tá? Então eu respondi. Eu acho que foram essas 19 meses que eu acabei escrevendo. E ali na finaleira mesmo, nas últimas 2 semanas, eu fazia em média, em regra, 2 redações por dia. Fazia a redação e conferia com a resposta. Fazia a redação e conferia com a resposta. A redação, para quem não sabe, foi sobre combate a incêndio, né? E aí, dos 40 pontos, eu fiz 37,8, dá mais ou menos 9 ali, né? Então, 9 um pouquinho, 36 seria 9, né? 9,2 ali. Então, foi bom. Poderia ser melhor? Pô, poderia ser melhor, mas foi ótimo já. Já me, já me colocou bem, né? Já me deixou bem colocado ali, manteve em terceiro. Eu tinha ficado, acho que em quinto lugar no objetivo e com a redação eu subi para terceiro. Acho que foi isso. Tenho certeza, não. Eu sei que eu não caí, eu sei que eu subi com a, a redação. Então, basicamente foi isso, 32 horas semanais, às vezes um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, às vezes no início ele foi até mais, né, que eu tive que acordar mais cedo e desenrolar isso aí, mas professor, o que foi diferencial? O meu tempo de estudos, já tinha então 9 anos ali de estudo, então já tinha uma boa bagagem. Quem começa pós-edital para conseguir passar numa prova dessa tem que ter a bagagem. Então, o pós-edital não quer dizer que eu só estudei durante 3 meses e meio a minha vida inteira. Não tem como, né? Eu já tinha 9 anos de estudo para concurso. Então, olha aí a bagagem que eu já tinha um português bom, já dava aula desses direitos todos, já sabia como estudar, como angariar conteúdo, reter conteúdo, né? Rapidamente, de forma fácil. Então, essa bagagem forte aí foi excepcional. Eu ter o tempo de manhã para conseguir estudar, mesmo que, porra, tá trabalhando de tarde, depois tá trabalhando de noite, mas de manhã eu já tenho, pô, livre até ali 11h30, às vezes até meio-dia livre. Então, assim, é muito tempo ali de manhã que a gente consegue, que é certo que a gente vai ter para desenrolar. Claro que tem que abrir mão de quê? Tem que abrir mão de ficar indo no mercado. Então, as minhas compras no mercado, às vezes, era meia hora que eu tinha que fazer muito rápido. Eu não perdia 2 horas no mercado durante esse tempo, não. Então, abrir mão de ir na academia, ficar 1h30, 2 horas, de correr, de ir no parque, dá. Tem que abrir mão disso aí. Isso aí é óbvio, né? Quem tem que abrir mão. Tem que dormir um pouquinho menos também, né? Acordar um pouquinho mais cedo para desenrolar isso aí. Final de semana, a mesma coisa. Não dá para sair, não dá para ficar indo jogar vôlei, futebol. Não dá para fazer isso aí, não. Tem que abrir mão e focar nesses meses. Então, eu tive esse tempo e eu soube utilizar o tempo. Mas fazendo isso aí, ainda que eu tenho certeza, vários de vocês fizeram isso e ainda não conseguiram, daqui a pouco, aprovação, uma aprovação expressiva numa posição boa, né? Qual que foi a diferença? A revisão. Eu montar os caderninhos e revisar todos eles durante a semana. Durante uma semana eu revisava todo o conteúdo. Na outra semana eu revisava todo o conteúdo de novo. Na outra semana todo o conteúdo de novo. Vocês entendem isso? Então, claro, o conteúdo ele era menor para mim revisar do que para alguém que está começando agora, que começou 1 ano, talvez, com certeza. Eu já tenho muito menos lacunas. Mas isso é a paciência que eu falei lá no início. Tem que ter paciência, tem que começar e tem que deixar fluir os estudos. Então eu tenho muito menos lacunas para revisar. Menos lacunas, eu consigo revisar mais rápido. Durante uma semana, estava conseguindo revisar tudo. Durante a semana, revisava tudo de novo. Ah, já sei muito bem o caderninho. Joga algumas questões para fora, joga outras para dentro. Vai lá no site de questão. Professor, assinou o site de questão? Sim, eu assino o TEC Concurso. Para quem não sabe, eu sempre indico o TEC. Eu prefiro o TEC do que o que concurso. É por frescura. Eu prefiro. É mais caro, inclusive, mas eu prefiro. Eu acho mais limpo ali, mais fácil de lidar. Tá muito bem, muitos comentários de professores, muitos de alunos. Obviamente, ainda tem questão que não tem comentário, né? Porque concurso tem mais questões com comentário, mas isso aí não desabona não a utilização do tech. Então isso aí, essa falta de essas poucas lacunas que eu tinha fez eu conseguir
revisar mais rápido, né? Mas tem que revisar tudo durante uma semana, que eu sei que é o que o candidato não faz. Não faz, cara, não consegue revisar todo o conteúdo, não consegue, tem preguiça, é muito conteúdo, não, ou quando tem o tempo no final de semana não estuda. O problema, pra quem tem o final de semana livre, tem que estudar, cara. Quantas horas? O final de semana inteiro, cara. Deu 10 horas, ótimo. Que estude 10 horas. Professor, não existe estudar 10 horas. Não existe estudar 10 horas seguido, né? 5 dias seguidos. Num sábado tu consegue 8, no domingo tu consegue 10. Consegue. Consegue. Conseguir, consegue. O dia inteiro. É o dia inteiro. Fez isso aí, aí segunda volta para 4 horas. 4, 5 horas. 3 horas. Ó, não tem problema. Mas chega no sábado e no domingo é o dia inteiro. E aí, revisando, revisando, revisando. Vocês vão ver que isso vai ser o diferencial de vocês. Então, por isso eu consegui desenrolar essa aprovação no STJ. Eu já conhecia a banca também, já tinha rodado muito na banca, já sabia qual que era a minha estratégia de prova. Para quem está bem estudado, a estratégia de prova da CESP é sempre chutar, ter aquele chute consciente. Eu não tenho certeza da questão, pode marcar. Eu acho que é certo, pode marcar, porque quem está bem estudado, a chance é de ganhar mais pontos do que perder. Então, se vocês forem ver numa prova de 120, são 90 questões no máximo que a gente tem certeza, 80 ali, o resto a gente tem que acabar meio que chutando com consciência, né? Eu acho que eu respondi 112, 114, 116 questões por ali, tá? E aí eu acabei errando 14, 15, 16. Tem que fazer as contas ali para ver como é que ficou. Foi mais ou menos isso aí. Deu ali uma média de 85%, eu acho, né? De acerto, 85, 88, alguma coisa assim, entre 85 e 90. Eu não bati 90% de acerto, não. Mas eu acho que também não ficou abaixo de 85. Ficou mais ou menos essa média aí, que é a média que já foi suficiente nessa prova, que foi bem mais difícil para conseguir passar entre os primeiros, né? Uma prova mais fácil, obviamente, tu tem que fazer uma nota mais acima, 90 pontos, às vezes 100 pontos, né? Mas tudo depende da dificuldade da prova. Essa foi uma prova bem difícil, então a nota de corte acabou caindo, né? Com 82 pontos eu já fiquei entre os primeiros. Então, falei aí rápido por cima o que, que eu fiz. Espero que isso aí ajude você. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem também. Eu sou professor, eu dou aula, mas eu também sou mais estudante ainda, todos somos, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que é infinito o conteúdo, né? E eu fico feliz de conseguir ajudar vocês com um pouquinho do meu conhecimento. Então, bora seguir destruindo a banca e evoluindo, meus queridos.